Os BRICS têm tido posições cada vez mais anti-Ocidente, e com a polarização entre China e Estados Unidos e a guerra dos russos na Ucrânia, isso aumentou ainda mais. E tem sido um dilema para o Brasil, que tem uma diplomacia independente e de não alinhamento automático. Ao lado de países que têm grandes crescimentos econômicos e armas nucleares, o Brasil parece ter perdido a relevância. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que tem sido discutido nos BRICS, como que a China quer ampliar o bloco para aumentar a área de influência deles no sul global e quais os dilemas dos BRICS e do Brasil. O termo BRIC foi cunhado ainda em 2001 pelo banco de investimentos Goldman Sachs e se referia a Brasil, Rússia, Índia e China, países com alta taxa de crescimento e consideradas potências emergentes. Pois é, esses países se reuniram e resolveram formar um bloco que depois cresceu e ganhou o S de BRICS, com a entrada da África do Sul em 2010. Mas de 2001 para cá, as economias da China e da Índia deslancharam. Já o Brasil, a Rússia e a África do Sul tiveram desempenhos fracos. Em 2001, a participação da economia chinesa no bloco era de 47%. Hoje, representa 70%. Mas, ao mesmo tempo, esse boom chinês fez com que a participação dos BRICS no PIB do mundo crescesse de 8% em 2001 para 26% nos dias de hoje. Nesse mesmo período, a participação do G7, chamado como o Grupo das Economias Mais Desenvolvidas do Mundo, caiu de 65% para 43%. O mundo em 2001 tinha os Estados Unidos em uma posição hegemônica e a ascensão da China como uma nova potência global causa um atrito óbvio. A guerra da Ucrânia acelerou essa polarização do mundo. Dentro dos BRICS, só o Brasil condenou a Rússia pela invasão da Ucrânia na ONU. Os outros países do grupo, China, Índia e África do Sul, se abstiveram. Mas os BRICS já não eram anti-americanos desde o início? Os 5 países tinham um olhar crítico sobre a hegemonia dos Estados Unidos e pediam um mundo multipolar com uma maior participação do sul global. Mas o tom das posições anti-americanas foi crescendo com o passar dos anos. A primeira reunião do grupo aconteceu em 2009, pouco depois da crise do subprime, e eles viam os problemas e as vulnerabilidades do sistema financeiro internacional e buscavam formas alternativas de ter mais autonomia. Em contraposição ao Banco Mundial e ao FMI, ambas instituições sediadas em Washington, eles criaram o novo Banco de Desenvolvimento com sede em Xangai, na China. A ideia era de criar um mecanismo próprio para fomentar o desenvolvimento. E o mais importante, sem todas as condicionalidades que o FMI e o Banco Mundial impõem. De 2015 até hoje, o Banco dos BRICS já fomentou 100 projetos. A atual presidente é inclusive a Dilma Rousseff, mas em termos de tamanho a instituição ainda é pequena. Ela tem uma capacidade 10 vezes menor do que o Banco Mundial, por exemplo. E vocês viram a discussão de desdolarizar a economia? O Lula já falou várias vezes sobre isso e é uma pauta que é urgente para os russos, principalmente, que por conta das sanções da guerra estão excluídos do sistema financeiro global. Nos BRICS tem se falado em usar moeda local para fazer investimentos, trocas comerciais e na emissão de títulos da dívida pública. E tem se discutido também criar uma moeda própria para comércio entre os países dos BRICS. Uma proposta que é vista com ceticismo por alguns, como o economista Jim O'Neill, que criou o termo BRIC. Ele classifica a proposta como inviável, principalmente por conta das divergências dentro do grupo. A questão aqui é que os BRICS têm grandes diferenças entre eles e interesses muito diversos, o que dificulta a formação de consensos. A gente já falou das disparidades econômicas, mas elas não param por aí. China e Rússia são ditaduras. Brasil, Índia e África do Sul são democráticos, ainda que tenham vários problemas nesse quesito. China, Rússia e Índia têm armas nucleares. Brasil e África do Sul, não. China e Rússia estão no Conselho de Segurança da ONU. Brasil, Índia e África do Sul querem um assento permanente nesse conselho. Mas e como as decisões são tomadas, então? Os BRICS funcionam por consenso. O bloco costumava ser usado em pontos onde os países tinham interesses em comum. Mas, conforme a China cresceu, ela aumentou seu poder de convencimento, digamos assim. A grande discussão agora é sobre a expansão do bloco. China e Rússia têm pressionado pela entrada de novos membros. Vale lembrar que foi proposta da China incluir a África do Sul em 2010. Agora, na 15ª cúpula dos BRICS, foram anunciados novos países membros. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. Na escolha a gente vê o Oriente Médio bem representado, mas sem esquecer da América Latina e da África. E pelo menos outros 34 países já declararam que teriam interesse em aderir ao bloco.
Mas o que o Brasil quer? O Brasil e também a Índia vinham com certo ceticismo à entrada de novos membros, em grande parte porque estrategicamente não seria bom para eles. Eles perderiam influência e argumentavam também um risco dos BRICS perderem a identidade inicial. Agora, o Lula disse isso aqui no encontro. O BRICS continuará aberto a novos candidatos e para isso aprovamos também critérios e procedimentos para futuras adesões. Aprovamos ainda a criação de um grupo de trabalho para estudar a adoção de uma moeda de referência dos BRICS. Essa medida poderá aumentar nossas opções de pagamento e reduzir nossas vulnerabilidades. Quero ressaltar igualmente a decisão relacionada à reforma da governança global, especialmente em relação ao Conselho de Segurança da ONU. A China tem uma estratégia clara de usar o bloco para aumentar a área de influência deles e polarizar com o G7 e com os Estados Unidos. E já a Índia vê com receio esse aumento da influência chinesa. Os indianos têm problemas sérios com a China. No ano passado, 24 pessoas chegaram a morrer em um combate na fronteira entre os dois países. Tanto Índia quanto o Brasil não querem um BRICS totalmente alinhado à China e à Rússia, e totalmente contra o Ocidente. Os dois países querem ter boas relações com os dois lados. Essa expansão, esse BRICS expandido, é uma peça-chave nesse desenho dessa nova ordem global e vai ter um papel importante em definir como que vai ser esse mundo multipolar que a gente está vendo nascer.